Pois bem, meus amigos, olha só, falávamos então aqui da questão da aplicação da lei processual penal no tempo. Dissemos que a regra é a imediatidade, tempus regit actum, de modo que nós teremos a incidência imediata da lei nova e os atos já praticados serão considerados válidos. Dizíamos isso então ao encerrarmos o nosso bloco anterior. E a gente disse que, evidentemente, precisamos ter cuidado com as leis de caráter misto. As leis mistas são chamadas também de ecléticas, tá? E essas leis mistas ou ecléticas, para elas a gente vai aplicar a regra penal, a regra, portanto, da retroatividade benéfica. Vou citar um exemplo que é um exemplo que veio com a lei anticrime, né? A lei anticrime, ela alterou, meus amigos, aqui a questão relacionada à ação penal no crime de estelionato. O crime de estelionato, ele era crime de ação penal pública incondicionada. Com a lei anticrime, ele passa a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, em regra, né? Então, em regra, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, sendo que, neste caso, nós teríamos, então, uma situação na qual, excepcionalmente, seria ação penal pública incondicionada, né? Quando fosse o estelionato contra a administração pública, contra incapaz, contra criança ou adolescente, contra a pessoa maior de 70 anos. O que acontece? Essa é uma mudança que é benéfica ao réu. Antes era pública incondicionada, né, em regra, agora em regra passa a ser pública condicionada à representação, ou seja, dificultou a persecução criminal e, portanto, isso é benéfico para o réu. Né? Agora depende da representação do ofendido, o ofendido tem um prazo de 6 meses contados da autoria para fazer a representação sob pena de decadência. Então, realmente, meus amigos, dificultou a persecução penal, isso é benéfico para o réu. Só que essa lei é de caráter penal ou processual penal? Porque se for uma lei de caráter processual, então ela teria incidência imediata e, evidentemente, os atos já praticados seriam atos válidos. Mas sendo uma lei de caráter penal, então eu precisaria ver que, como ela é benéfica, ela deveria retroagir para alcançar os fatos pretéritos, ou seja, os crimes já ocorridos e cuja persecução esteja em andamento. O que acontece, meus amigos? O que acontece é que essa lei é uma lei de caráter misto, é uma lei mista ou eclética. Por quê? Porque trata do tema ação penal. Ao tratar do tema ação penal, perceba que esse é um tema essencialmente de natureza mista. A ação penal é um tema de natureza penal e processual penal. Aliás, é o único tema que tem tratamento exaustivo no Código Penal e no Código de Processo Penal. A gente tem o tema ação penal, eu repito, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, tanto na parte penal quanto na parte de processo penal, tá? Então, sendo lei de caráter misto, a gente aplica a regra benéfica, né, da retroatividade benéfica, porque a gente aplica a regra do direito penal, tudo bem? Bom, meus amigos, vamos voltar aqui então. Então, dito isto, veja só, então vou voltar aqui algumas telas. Veja então aqui comigo que a gente viu então a aplicação da lei penal no espaço, no nosso primeiro bloco. No segundo e agora no comecinho do terceiro, a gente fechou então a aplicação da lei processual penal no tempo e a gente passa para a análise da aplicação da lei processual penal em relação às pessoas. E eu tinha dito já no começo que quando a gente trata desse tema, da aplicação da lei processual penal, e eu dizia, olha, em relação à aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, a gente tem distinções em relação à lei penal. Em relação à aplicação da lei processual penal em relação às pessoas, já nem tanto. Em relação à aplicação da lei processual penal no espaço e no tempo, a gente viu como diverge do direito penal, né? No espaço diverge, porque lá no direito penal a gente aplica a regra da territorialidade, mas excepcionalmente a gente fala em extraterritorialidade. Na lei processual penal a gente não tem isso, né? A gente não tem excepcionalmente a possibilidade de aplicação extraterritorial. E a aplicação da lei penal no tempo, a gente acabou de ver as diferenças quando é lei penal e quando é lei processual penal. Quando a gente fala da aplicação da lei processual penal no espaço, quando a gente fala da aplicação da lei processual penal em relação às pessoas, aí a gente já se aproxima muito do que a gente tem lá em relação à lei penal. Por exemplo, lá a gente tem no direito penal a imunidade penal, ou seja, a imunidade material aos agentes diplomáticos.
Aqui a gente também tem no processo penal. Os diplomatas, os agentes diplomáticos, eles não respondem por crimes praticados aqui no Brasil e, portanto, não existe persecução criminal contra eles. Então não tem como ter investigação criminal, não tem como ter processo penal, não tem como ter a imposição de medidas cautelares, seja a prisão, seja uma cautelar diversa da prisão. Então não tem como ter. Eles têm uma imunidade à lei penal e também à lei processual penal. Conforme a gente vai lembrar aqui, essa imunidade sequer pode ser renunciada pelo agente diplomático, porque quem titulariza essa imunidade é o Estado que ele representa. Só o Estado que ele representa é que pode renunciar a essa imunidade. Então, um agente diplomático, né, sei lá, um agente diplomático dos Estados Unidos que atua aqui no Brasil, cometeu um crime, mas ele reside em um local nos Estados Unidos que tem pena de morte. Ele pode querer dizer, não, eu renuncio à minha imunidade para eu ser julgado aqui no Brasil e não correr o risco de sofrer a pena de morte lá nos Estados Unidos. Ele pode fazer isso? Não. Essa renúncia dele não vale nada, ele não pode renunciar. Agora, os Estados Unidos é que podem renunciar. Pode ser que diga, olha, esse cara aí não me representa, né? Cometeu um crime bárbaro, absurdo, ele não representa a diplomacia norte-americana, eu não quero ferir as suscetibilidades diplomáticas entre os dois países, então eu renuncio. Então pode ser que o país, se tem o exemplo dos Estados Unidos, como poderia ter citado de qualquer outro, tá? O país aqui não interessa, eu só estou mencionando que talvez o país tenha interesse em renunciar à imunidade, mas o agente diplomático não pode fazê-lo. Bom, e aí, meus amigos, lembre que também existe uma imunidade, só que imunidade relativa para o cônsul. O cônsul, ele também tem uma imunidade à lei penal e, consequentemente, terá uma imunidade à lei processual penal. Só que a imunidade do cônsul é relativa, porque a imunidade do cônsul se adstringe, lembre comigo, às hipóteses nas quais ele atua em razão de sua função. Para o agente diplomático, não. Para o diplomata, não importa se ele está no exercício da função, se ele estava de férias ou no feriado, embriagado e atropelou e matou alguém. Quer dizer, não tinha nada a ver com a relação com a atuação diplomática dele. Veja, ainda assim ele terá imunidade. Né? A imunidade dele é ampla. Mas para o cônsul, não. A imunidade é restrita. Para o cônsul, lembre comigo, a imunidade se restringe para as hipóteses nas quais ele age em razão da sua função, tá? Então, imunidade efetivamente restrita, tá? Que mais, meus amigos? Aí, vejam comigo, nós ainda falaremos em outras hipóteses de imunidade. A gente precisa lembrar a imunidade do parlamentar, mas é uma imunidade que hoje é bastante mitigada, tá? Ele tem uma imunidade material, né? Ou seja, imunidade para a lei penal. Quando ele estiver no exercício do mandato, ele tem imunidade em relação à opinião, palavra e voto. Então existe uma imunidade para opiniões, palavras e votos quando tiver relação com o mandato eletivo, mas aí é a imunidade penal, é imunidade à lei penal. Eu estou me referindo aqui à imunidade à lei processual, e essa já é hoje muito mitigada. Por quê? Isso assim, foi muito mitigado há muitos anos já com a emenda constitucional 35. Porque até a emenda constitucional número 35, o parlamentar, o deputado federal, o senador da República, ele somente poderia ser processado perante o Supremo Tribunal Federal se a Casa Legislativa dele permitisse. Então, o deputado federal somente responderia um processo criminal no Supremo se a Câmara dos Deputados autorizasse. E o Senado a mesma coisa, só se um senador só seria processado criminalmente se o Senado autorizasse. Hoje, né, quer dizer, já há muitos anos depois da emenda 35, isso se inverteu. Veja, hoje não depende do aval da Câmara ou do Senado para que ele seja processado criminalmente. Todavia, a Câmara ou o Senado podem suspender o processo. Ou seja, não depende do aval da Câmara ou do Senado para começar o processo ou para o processo correr, como dependia antigamente. Mas o processo então corre normalmente, mas a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal podem suspender o andamento desse processo.
Tá bom? Então antes dependia do aval deles, hoje não depende mais. Hoje é a Câmara ou o Senado que podem tomar a iniciativa de suspender. Antes, a inércia da Câmara ou do Senado fazia com que o processo ficasse parado, não podia começar. Hoje não, hoje a inércia da Câmara ou do Senado faz com que o processo caminhe normalmente, tá? Bom, e aí, meus amigos, vejam, existe uma imunidade relativa também no âmbito processual para a questão das prisões. Por quê? Parlamentares somente podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Parlamentares somente podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. E ainda assim precisa do referendo da Casa Legislativa. Então, por exemplo, quando foi decretada a prisão do então senador Delcídio do Amaral, e foi decretada, quando a gente chegar no tema prisões, eu vou explicar por que o Supremo entendeu que ali havia flagrante de crime inafiançável, o que é extremamente polêmico em doutrina, a doutrina critica muito aquela decisão, mas vou procurar explicar por que na opinião do Supremo ali havia flagrante de crime inafiançável, mas veja, o Supremo decretou a prisão e precisou ser avalizada pelo Senado Federal. Tá? Só que a Constituição, ela nos fala, meus amigos, da possibilidade de prisão em flagrante de crime inafiançável e que a medida precisa ser avalizada pela Casa Legislativa. Só que não fala nada sobre as cautelares diversas da prisão. E aí foi o que o Supremo precisou analisar quando foi decretada a medida cautelar diversa da prisão ao então senador da República, Aécio Neves, que depois se elegeu deputado federal, mas à época ainda era senador da República. E então o Supremo entendeu que ele teria indícios da prática de crime, indícios de autoria, mas o Supremo entendeu que não havia flagrante e, portanto, o Supremo não decretou a prisão. À época até decretou a prisão da irmã dele, que depois foi solta, mas em relação a ele, como não havia flagrante, ele era parlamentar, então não podia decretar prisão, decretou-se ali algumas medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive a medida cautelar de afastamento da função pública. E aí é que o Supremo Tribunal Federal precisou decidir, essa decisão ela tem que ser submetida à Casa Legislativa, sim ou não, porque a Constituição falava apenas na prisão cautelar e não nas cautelares alternativas à prisão. Só que na época não existiam essas cautelares alternativas à prisão, na época da Constituição. E aí o que é que aconteceu? Aí o Supremo decidiu que não só as prisões, mas também as cautelares diversas da prisão deveriam ser submetidas sim à Casa Legislativa. Tanto que o Supremo condicionou aquela decisão de imposição de cautelares alternativas à prisão ao senador Aécio Neves, o Supremo submeteu ao Senado e o Senado não referendou e as cautelares contra ele caíram. Tá? Ou seja, por que eu estou trazendo isso? Porque também é uma imunidade relativa dos parlamentares em relação à lei processual penal. Relativa porque aqui diz respeito especificamente às prisões ou às cautelares alternativas à prisão. Tá? Por fim, nós temos a imunidade relativa aqui em matéria processual também ao presidente da República. Lembra que, no caso do presidente da República, ele somente seria responsabilizado ali durante o mandato, ele somente seria responsabilizado pelos atos praticados durante o mandato e, ainda assim, lembra que para que a denúncia contra ele no Supremo seja admitida, precisa do aval da Câmara dos Deputados. Ou seja, para o presidente, vale ainda hoje aquilo que valia para os parlamentares antes da emenda 35. Ou seja, o presidente da República ele somente será processado criminalmente, aqui eu estou falando de crime comum, tá? Crime que ele responde lá perante o Supremo. Ele somente será processado criminalmente se houver o aval da Câmara dos Deputados. Isso aconteceu na época do então presidente Michel Temer. Ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, à época era o procurador Rodrigo Janot, só que a denúncia só poderia ser analisada pelo Supremo, o Supremo só poderia decidir se receberia ou não a denúncia se houvesse o aval da Câmara dos Deputados. Só que a Câmara não avalizou e as denúncias não foram para frente enquanto estava o então presidente Michel Temer no exercício do mandato eletivo. Tá bom? Bom, meus amigos, olha só. Com isso eu fecho aqui essa questão da aplicação da lei processual penal.
Já tinha falado da aplicação da lei processual penal no espaço, no tempo, e agora falamos da aplicação da lei processual penal em relação às pessoas. Agora eu avanço para o artigo 3º do CPP, que fala da aplicação da lei processual penal. Aplicação da lei processual penal. Artigo 3º do CPP, veja comigo aí na tela. Veja, artigo 3º diz assim: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Então, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Vamos por partes. Então, meus amigos, primeiro a interpretação extensiva. A interpretação extensiva, eu repito. Interpretação extensiva, meus amigos, ocorre quando o intérprete entende que a lei, veja, minus dixit quam volui. Significa, a lei disse menos do que queria. Então, a frase toda é lex minus dixit quam volui, né? A lei disse menos do que queria. Então, na interpretação extensiva, que é uma interpretação ampliativa, o intérprete compreende que a lei disse menos do que queria. E como a lei disse menos do que queria, então a gente faz uma interpretação extensiva, uma interpretação para abranger outras hipóteses que, entre aspas, queriam ser ditas pela lei, mas a lei não disse. Um exemplo que a gente estuda lá nos livros de teoria geral do direito, né, é quando a gente tem aquela situação em que a lei tem lá uma regra dizendo que é proibida a entrada de cães e gatos. Aí o sujeito chega lá com uma onça, né? Bom, não está escrito que é proibida a entrada com uma onça, mas se são proibidas as entradas de animais de pequeno porte, então a lei quis dizer que são proibidas, que é proibida a entrada de animais que são domésticos ou domesticáveis. Então, quanto mais animais que não são. Tá? Agora, trazendo um exemplo um pouco mais concreto, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando entendeu que não se poderia admitir as medidas de segurança de caráter perpétuo. Veja que a Constituição nos diz que não se admitem as penas de caráter perpétuo. E o Supremo entendeu que o legislador constituinte ele disse menos do que queria. Minus dixit quam volui. Porque entendeu o Supremo Tribunal Federal que quando o legislador constituinte disse que não se admitem as penas de caráter perpétuo, em verdade o legislador constituinte quis dizer que não se admitem as sanções penais de caráter perpétuo. E sanção penal é gênero que tem como espécie a pena e a medida de segurança. Então o Supremo entendeu, olha, não se admitem as penas de caráter perpétuo. Ok, mas também não se admitem as medidas de segurança de caráter perpétuo, porque não se admitem, em verdade, meus amigos, as sanções penais de caráter perpétuo e não apenas as penas, tá? Então isso é a interpretação extensiva que é possível aqui, plenamente possível, no âmbito do direito processual penal. Aí veja que aqui se diz também que é possível aplicação analógica. É aquela distinção que se faz, né? Que uma coisa é interpretar, outra coisa é aplicar. Autores que entendem que não, que na verdade para aplicar você tem que interpretar, interpretação e aplicação caminham juntos. Mas vamos ficar com o entendimento clássico, que é um entendimento ainda válido para o seu concurso. Uma coisa é interpretar, outra coisa é aplicar. Qual é a distinção, então, entre uma interpretação extensiva e uma aplicação analógica? É que para fazer uma analogia, aplicação analógica é isso, é porque a analogia é uma hipótese de aplicação do direito. E o que é aplicação? A aplicação é para colmatar as lacunas. E é essa a diferença. É que na interpretação extensiva eu não tenho uma lacuna, eu tenho uma lei. Eu apenas estou ampliando a lei. Então, eu tenho uma lei. Quando eu falo em analogia, não, eu não tenho uma lei para aquilo. Eu tenho ali uma lacuna. Então, quando eu tenho uma lacuna, eu vou pegar o tratamento que a lei deu a um caso análogo para suprir aquela lacuna, aplicando uma regra, que é a regra, meus amigos, de acordo com a qual eu vou aplicar a mesma regra quando houver a mesma razão. Então, a ideia é ubi idem ratio, ibi idem ius.
Então, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Onde há a mesma razão, há o mesmo direito. Depender do caso, nos livros você pode encontrar o idem escrito assim, como eu escrevi. Aqui é idem, porque o A é mudo. Ou você pode escrever idem da forma como a gente conhece. O ius também você pode escrever assim com I, ou você pode escrever com o J. Lembra que, na verdade, existem duas grandes formas de latim escrito, né? Existe o latim clássico, lá da antiguidade, onde não existe o J, por isso que o ius é escrito com I. Esse idem que eu escrevi aqui com a letra E e o A mudo é do latim clássico. E você tem um latim que foi reformulado na Idade Média pelos glosadores, que foram aqueles estudiosos que encontraram os textos do direito romano e eram chamados de glosadores, porque eles faziam anotações nos textos romanos, né, do direito romano, que eram as glosas, por isso que ficaram conhecidos como glosadores, e um século depois vem a nova geração, que é dos pós-glosadores, né, que faziam exatamente a mesma coisa, só que é uma geração posterior. Então, você tem o latim, que é o latim clássico, da época lá da Antiguidade Romana, e você tem um latim que foi reformulado na Idade Média pelos glosadores e depois pelos pós-glosadores. Então, você pode escrever o idem dessas duas formas, você pode escrever o ius também com J ou com a letra I, não importa. O que importa aqui é a lógica da analogia. A lógica da analogia é essa, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Então, na analogia, eu tenho uma lacuna legislativa a ser suprida, a ser comatada. E essa lacuna, meus amigos, significa dizer, eu tenho uma lacuna, a lei não disse o que fazer em determinado caso, mas disse o que fazer em um caso análogo. Eu pego o tratamento que a lei deu ao caso análogo para suprir aquela lacuna. A isso nós chamamos de analogia. Só que, meus amigos, existe uma importantíssima distinção entre a analogia no direito penal e a analogia no direito processual penal. Porque a gente sabe lá do direito penal que não se admite a chamada analogia in malam partem, somente se admite a chamada analogia in bonam partem, ou seja, não se admite uma analogia prejudicial ao réu, apenas se admite a analogia benéfica ao réu. Isso vale lá para o direito penal. Meus amigos, no processo penal não faz diferença. É isso mesmo, cuidado na hora da sua prova. Diferentemente do que acontece no direito penal, no processo penal, a gente tem a possibilidade de aplicar analogia in malam partem. Por exemplo, um exemplo bem conhecido, que é o exemplo em que a gente compara, a gente equipara o cônjuge ao companheiro. A gente sabe, isso é uma analogia. Há quem entenda lá no direito civil que a interpretação extensiva, com a devida vênia não é. A lei falou que, a lei disse o que fazer no caso de cônjuge, não disse o que fazer em caso de companheiro. Aí a gente pega o tratamento, ou seja, tem uma lacuna em relação ao companheiro. Aí a gente pega o tratamento que a lei deu ao cônjuge e aplica ao companheiro. Isso é fazer analogia. Lá no direito penal, essa equiparação do cônjuge ao companheiro só é possível se for benéfica ao réu. Se for maléfica, não pode. E essa é a prova de que é analogia, não é mera interpretação extensiva. Porque lá no direito penal, se fosse interpretação extensiva, poderia fazer, mas não é, é analogia. É por isso que, por exemplo, eu costumo citar o exemplo lá no direito penal, crime de bigamia. A pessoa é casada e casou novamente sem desfazer o primeiro vínculo matrimonial. Tá, isso é bigamia. Aí eu pergunto, e se a pessoa é casada? Aí ela separou de fato e começa a viver em união estável. Eu posso equiparar essa união estável ao casamento e dizer que o sujeito cometeu bigamia? Não posso. Por quê? Porque não é mera interpretação extensiva, é analogia. E a analogia lá no direito penal só se for benéfica ao réu. Eu não posso fazer analogia para fazer incidir um crime que o sujeito não cometeu, porque ele não casou e casou de novo. Bom, então é analogia. Só que aqui no processo penal, lembra, eu posso equiparar cônjuge a companheiro, mesmo que seja para prejudicar o réu, porque aqui seria uma analogia in malam partem, mas quando é lei processual penal, é possível. Sendo lei penal ou lei mista, não caberia, mas sendo lei puramente processual, cabe. Tá? Por exemplo, a gente sabe que se o ofendido morrer enfim, ele não ofereceu a queixa-crime, imaginando que é um crime de ação penal privada, ele morreu e não ofereceu a queixa-crime, o direito de oferecer a queixa vai passar para o cônjuge, em primeiro lugar, os ascendentes ou descendentes irmãos. Imagina que ele não tem ascendente, descendente, irmão, ele só tem cônjuge, tá? Ou melhor, ele não tem cônjuge, ele tem companheira. Ele tem uma companheira, um companheiro, não importa. Veja, nesse caso, eu equiparo o companheiro ou companheira ao cônjuge para permitir que ofereça a queixa-crime contra o ofensor. Isso é fazer analogia? É. Prejudicial ao réu, prejudicial ao ofensor. E vale, no processo penal vale, porque a regra aqui é puramente processual, tá?
É verdade que há quem defenda minoritariamente que essa regra de que a analogia somente poderia ser benéfica ao réu, que ela também deveria valer para o processo penal, particularmente me parece bastante razoável, já que a regra processual é para instrumentalizar a aplicação da lei penal, então ao fim e ao cabo a analogia em Malam Partem vai acabar influindo na aplicação da lei penal material, mas não é o que vale para o seu concurso. Para o seu concurso o que vale é que a analogia no processo penal, diferentemente do que acontece no direito penal material, pode ser benéfica ou maléfica ao réu. Tá? Eu volto daqui a pouco no próximo bloco, fechando esse artigo 3º e falando de sistemas processuais. A gente já volta. Vamos lá.